Ora então, muito bom dia mais uma vez, cá estamos nós para mais uma conversa. Hoje o nosso convidado é o Padre José Luís Ferreira. Ora, muito bom dia. Bom dia. E muito obrigada por estar aqui connosco. Bom dia. Padre José Luís, isto são bodas de ouro. Bodas de ouro. Ah, que maravilha. 50 anos, a dar muitos conselhos, a ouvir muita gente. Não é? A ser amigo de muita gente, a acompanhar muitas famílias, é isto, não é? Bocadinho. Foi assim um bocadinho isso que está a dizer. É um bocadinho ouvir, isso, não é? Falar, dar pareceres, animar, consolar, não é? Pois, e comungar, partilhar. E também as famílias também partilham com o parco também muitas alegrias, não é? Sim. São mais as alegrias que este... Ainda bem. Eu tenho uma particularidade com o Padre José Luís Ferreira, porque é parco da freguesia de onde eu era natural, não é? E sempre será a minha freguesia, eu digo sempre, Seiça é a minha freguesia. Ainda agora na Feira Orém, freguesia de Seiça, eu vou logo lá, Presidente da Junta, que era a minha freguesia bem representada, portanto, é sempre a minha freguesia. Mas tem a particularidade que faz anos no dia do aniversário do meu pai também, dia 13 de outubro. Pois sempre no dia 13 de outubro. E foi muitas vezes a minha casa nesse dia. Foi nesse dia. É verdade. Éramos os dois a celebrar o acontecimento. É verdade. Era esta particularidade desde que foi para a freguesia de Seiça. Bom, mas vamos falar, não é disto que vamos conversar. Vamos conversar de 50 anos, mas para isso temos que recuar a mais de 50 anos para sabermos como é que foi a vida. Uma vida, não é? Uma vida. É uma vida. Como é que foi a vida antes de ser o parco? Como é que foi a vida desta criança? Uma criança igual às outras crianças. Onde é que nasceu? Nasci no Fárreo, então Freixenda. Tinha irmãos? Éramos 9, Sim. 2 já partiram. Recentemente. O Padre Manuel, o meu irmão mais velho, e também um outro que faleceu ainda jovem, com 68, também assim de repente, mas ainda estamos vivos, os 7 espalhados. Portanto, são 7. Quantos é que seguiram a vida religiosa? A vida religiosa foram 2 que seguiram a vida religiosa e 2 padres. E 5 casados. Foi uma vida. Os uma seus em pais Lisboa, tinham uma grande família. Pois, éramos 9. O meu pai era pedreiro, ele ia com o saco às costas de manhã, desde o nascer ao pôr do sol, porque então não havia horários de trabalho. Eram os sinos, eram as trindades que davam início ao trabalho e davam termo também ao dia de trabalho. E assim vivemos, prontos, e partilhamos uns com os outros. Os mais velhos depois foram para o seminário, seguiram a vida religiosa, já depois de terem trabalhado. Começávamos a trabalhar ainda muito cedo. Eu fui trabalhar para o seminário como empregado, tinha 10 anos. Hoje seria uma exploração infantil, autêntica, não é? Mas eu não considero que tenha sido exploração infantil. Os tempos eram outros. Portanto, mas quando foi nessa altura para o seminário trabalhar, porquê é que foi trabalhar com 10 anos para o seminário? Olha, fui trabalhar para o seminário, para empregado do seminário. Eram sempre os jovenzinhos que eram os porteiros e que iam fazer os despachos das roupas lá dos seminaristas à segunda-feira e buscar a roupa lavada lá aos Claras, então se chamava assim a empresa. E foi para onde? Foi para o seminário de onde? De Fátima. Primeiro e segundo ano, seminário diocesano que funcionava em Fátima. Depois passou ao Colégio de São Miguel e agora é lá uma casa do santuário onde tem os serviços de ética religiosa, etc. Mas foi com 10 anos... Fui com 10 anos... Já tinha feito a escola primária? Sim, em vez de ir para o seminário, fui para empregado do seminário, 1 ano. Mas foi alguém que o convidou para ir? Ou foi o Sr. Padre Adelino, lá, o coadjutor da minha paróquia, que em vez de me convidar para o seminário, convidou-me para ir para servir.
como porteiro e como telefonista, fazer as camas aos padres, limpar o chão, algum chão, porque não entravam lá senhoras, era só homens que estavam lá no serviço do seminário. E então, embora a cozinha fosse lá de senhoras, mas de irmãs religiosas e outras pessoas, mas essencialmente a vida do seminário era toda ela dos sacerdotes e dos seminaristas, e também o empregado. E então fui para lá porque possivelmente não fui para o seminário logo no primeiro ano, porque eu não comia carne nem comer de carne. Porquê? Desde que nasci, não sei, já uma vez perguntei a um psicólogo e ele não foi capaz de explicar, nem ninguém me explicou ainda esse porquê. Já encontrei uma pessoa ou duas na minha vida que também... Mas não comia porque não queria? Enjoava. Para mim, a carne, o cheiro da carne era pior que aí um animal podre. Enjoava, vomitava tudo. O meu pai, tinha eu 2 anos... obrigou-me a comer um bocadinho de carne quando matou lá o porco, aquela carne fresquinha, etc. Mas depois fui para a cama, frio e tal, e ele pensava que eu ia morrer por causa de me ter obrigado a comer um bocadinho de carne. Nunca mais... A minha mãe fazia-me sempre comida à parte. E fui para o seminário e muitos dias não comia nada ao almoço ou ao jantar, mas já sabia qual era a emenda do dia e procurava defender-me noutros, em vez de comer um papo seco, que era então que se falava nessas coisas, comia 2 ou 3, não é? Já sabia que ao jantar ou tinha que comer de carne ou tinha que comer de peixe, conforme. Portanto, ia-me governando à minha maneira. E assim aconteceu até aos 20 anos. Sei que aos 20 anos, a primeira vez que comi um bocadinho de carne foi na missa nova do meu irmão, Manuel. E a última carne a que me habituei foi a chouriça, assada, e ao bife, que eram as carnes que deitavam mais cheiro. Sim. E então, para me habituar, eu pensava assim, tu não podes ser padre se não te habituares a comer carne. Então, depois, na vida social, na vida com os paroquianos, então vais aqui comer, vais ali, e então não comes com eles, não confraternizas, etc. E então, habituei-me a comer carne. Metia um bocadinho de carne naquela seca, sem cheiro nenhum, na boca, e depois punha lá um golozinho de vinho para tirar todo o cheiro e engolia aquilo. E assim fui habituando a não ter nojo da carne, e hoje como toda a carne, é bem dizer, toda a carne. E é o que eu gosto mais às vezes. Olha, viu o que andou a perder 20 anos, desperdiçar. Foram 20 anos. Desconhecia completamente, mas pronto. E, portanto, eu fui para o seminário para empregado, porque se fosse para o seminário, como é que eu... Pois não dava. Então, e quanto tempo é que estive a trabalhar? 1 ano. 1 ano. Ganhava tanto como uma empregada de santuário nessa altura. 150 escudos por mês. Era muito bom, não era? Era muito bom. E depois então fiquei lá, é porque gostei daquilo e fiquei lá. Mas o essencial da vida sacerdotal era a importância que nós víamos que as pessoas davam aos padres nessa altura. O padre e a senhora professora... Era isso, o padre era a professora, eram personagens importantes para o pessoal. E quem ia para o seminário também se tornava importante. As pessoas davam muita importância aos seminaristas. E já antes de serem seminaristas, ajudando à missa, eu lembro que me levantava às 6 da manhã para ir para a missa, que era às 7 horas. E então queria ser o primeiro a chegar lá para poder ajudar à missa. Porque quem ajudava à missa eram os primeiros que lá chegavam. E então... ainda a porta não estava aberta, já eu estava à porta, e nessa altura tinha medo de andar de noite, não havia eletricidade, não havia nada dessas coisas, mas já estava lá à porta para ser o primeiro a chegar, e ninguém me tirar o lugar. Portanto, aquele gosto de olhar o padre, etc., foi criando também em mim um gosto de ser padre.
Mas na altura não pensava, pronto, ia ser padre, não, mas não ia ter Não, namoradas, não ia não. ter a vida que amigos seus provavelmente também Pois, teriam, não é? Não ia ter nessa altura, o ambiente em que eu vivia é um ambiente profundamente cristão, quer da família, quer da comunidade. E eu penso que o suscitar de muitas vocações de consagração religiosas, sacerdotais, missionárias, pois nasce precisamente do ambiente em que a criança se desenvolve na escola, no lugar, na família. Eu lembro-me muito que, pronto, penso que foi a minha mãe que marcou muito a minha decisão sacerdotal, vocacional. Lembro-me que uma vez, pronto, nós no seminário passamos também por discernir se temos vocação ou não temos vocação. Aos 8 anos, 20 anos, ao entrar na filosofia, teologia, questionamos-nos sempre sobre se tens ou não tens vocação para ser padre. E então eu lembro que numa altura andava assim a pensar, não sei se é de ir para a frente, se não é de ir. Nós entramos 35 para o seminário, nessa altura, se calhar já éramos só alguns 12, não sei precisar. Chegámos ao fim, 3. Já foi uma boa porcentagem. Se houvesse 3 padres por ano na diocese, era muito bom. Agora não há nenhum e durante mais de 10 anos não vai haver ninguém. Hein? Não vai haver ninguém. De maneira que questionava-me sobre se tinha vocação ou não, e sei que nas férias eu disse à minha mãe, olha, mãe, preciso de ir a Leiria, preciso de ir lá falar com o senhor padre. E eu só sei que ela me disse assim, filho, olha que pensar é bom, mas pensar demais faz mal. Ela lá viu que eu andava demasiado preocupado, e então lá fui falar com o senhor padre e decidi avançar. É claro, para os seus pais foi uma alegria, não é? Eu não lhe contei que andava preocupado em sair ou em ficar nessa altura. A minha mãe é que percebeu. Sim. Como perspicácia de mãe, percebeu e a resposta que ela me deu ajudou-me a pensar, não apenas naquela ocasião, mas ao longo de toda a vida. Ao longo da vida. Pensar é bom, mas pensar demais faz mal. E já tenho dado esta receita a alguns dos meus paroquianos que é demasiado preocupados e que muitas vezes vêm desabafar comigo, e eu utilizo aquilo que experimentei na vida para que também possam levar por diante preocupações demasiadas que acontecem na vida das pessoas. Portanto, foi uma decisão que toma já depois de lá estar, já sabia qual era o ambiente, já sabia como é que se vivia. E depois, como é que correu o seminário? Como é que correu o seminário? Sim. Pronto, o seminário é o ambiente de seminário. Gostamos, alguns colegas começam a não gostar, ou até começam... Onde é que esteve? Em Fátima? Em Fátima tive 2 anos. 2 anos. Depois fui para o seminário diocesano velho, que ficava junto do castelo, sim, perto do castelo, e em 1965 foi o seminário novo. Em Leiria também, ano, sim. Fui para o seminário novo, o atual seminário. Sim. Foi estrear, foi a abertura do seminário. O seminário. Em 1973 fui ordenado sacerdote pelo Dom Alberto Cosme do Amaral. Sim, ainda antes do 25 de Abril de antes 74. Do 25 de Abril. Quando aconteceu o 25 de Abril, já era padre. Já era padre. Na sede de Leiria. Pronto, foi uma decisão, e foram as sábias palavras da mãe, do que pensar é bom, pensar demais faz mal. Pois, isso foi a influência da mãe. A influência da mãe. A influência depois a influência da comunidade cristã também tem muita importância. Pronto, vocês viviam muito nesse ambiente, tanto mais que são 2 padres Eu já fui o 25º padre da freguesia, nessa altura. Portanto, é uma terra de padres e de consagradas, de religiosas. É verdade, mesmo. Talvez a maior da diocese, ou quase. Que engraçado, não há nenhuma explicação para isso. Era um ambiente que se vivia, não era a dedicação, a vossa dedicação? Naquela linha de Freixenda,
a caminho da Albergaria dos 12, pelo Faro. Para os outros lados, a caminho de São Jorge e a caminho do Agroal, para aquela zona, não havia tantos padres. Isso terá sido alguma influência do parco da freguesia na altura, da paróquia? Também não é? tinham influência, os parcos passaram por lá, pois tinham influência, mas sobretudo a vida familiar, e a vida familiar integrada na comunidade cristã, nas famílias que me rodeavam. Portanto, nós íamos para o seminário e por lá ficávamos, portanto, só íamos a casa 3 em 3 meses, pelo Natal, pela Páscoa e depois pelas férias grandes. De maneira que o chegar e o partir junto daquelas famílias que conviviam com a minha família, era sempre um acontecimento. Olha, já chegaram, olha, amanhã vou embora e tal. E então as pessoas despediam-se de nós e acolhiam-nos com muito carinho, com muito amor, com muita delicadeza e rezavam por nós. E, portanto, todo esse espírito que nós comungávamos dessas famílias, tudo isso nos ia fazendo crescer o nosso gosto pela nossa vocação de servir, de ser sacerdote, de ser missionário, etc. Padre Luís, a verdade é que ao final chegaram, ao fim e ao cabo, 10%, não é? De 30 chegaram 3? Sim. E um deles foi o Padre Luís. No seu trajeto, por algum momento, a palavra desistir também foi um motivo do seu pensamento? Desistir não, como disse há pouco, nós chegávamos assim à idade da decisão, que era antes de entrarmos na teologia, que é o estudo propriamente já que diz respeito a aprofundarmos o nosso servir à Igreja, portanto a missão mais do sacerdote, como teólogos. Antes de entrarmos nisso, nós convinha decidir, para não perder tempo, não é? E para tomarmos realmente atitudes de mais aprofundamento e de mais compromisso vocacional. Havia sempre dúvidas, todos nós tínhamos dúvidas, todos. E até é bom ter dúvidas. E vermos os prós e os contras, e depois tínhamos os nossos diretores espirituais que nos ajudavam a discernir se realmente tínhamos vocação ou não. Havia rapazes que gostariam de ser padres e aconselharam-nos a não ir para a frente, que não tinham vocação para isso. Outros, se calhar, até tinham vocação e decidiram não querer e sair e seguir outro caminho. Ainda é um trajeto grande que dá para fazer alguma seleção, não é? Pois é. É um bocadinho isso. Mas, Luís, portanto, há 50 anos, em 1973, é ordenado padre. E como é que viveu esse dia o Padre José Luís e a sua família? Foi muito interessante. Onde é que foi a sua primeira missa? A minha primeira missa foi quando fui ordenado, não é? Com o Sr. Bispo, na sede de Leiria. Na sede de Leiria, sim. Depois de ordenados, fomos festejar em família. Eu fui, por acaso, fui almoçar, ou fui jantar, em Fátima, na Casa das Doroteias. As minhas irmãs eram Doroteias, e depois lá com as irmãs da congregação quiseram que fosse jantar com os pais e as pessoas amigas ali na Casa das Doroteias em Fátima. Foi o meu jantar no dia da ordenação sacerdotal. E qual foi o seu trajeto a seguir? Para onde é que foi? A seguir fui com o Padre Batista, Joaquim Batista, que é o atual prior da Freixeanda. Entramos no seminário, fomos ordenados no mesmo dia e seguimos conjuntamente depois os dois para a sede de Leiria ajudar o Sr. Padre que lá estava, que era o Sr. Padre Gil. E dávamos aulas, eu dava aulas no Dom Dinis e o meu colega também no Dom Dinis, penso que sim. Depois davam aulas de quê? De religião e moral. De religião e moral. E, portanto, era uma forma de ajudar economicamente essa equipa de padres que estavam na Sé, e depois
tínhamos a pastoral lá da paróquia da Santa Leiria, estivemos lá 2 anos, depois fomos os 2 anos, desses 2 anos fomos para a freguesia dos Milagres. Os dois? Os 2 também. Depois, em 1985, eu continuei nos Milagres e o meu colega, Padre Batista, foi para outra freguesia. E estive nos Milagres até 1990. Em 1990 vim para Ceiça e Albritel, onde estou. Portanto, teve muito poucas freguesias. Muito poucas freguesias. freguesias. Às vezes os meus colegas dizem, estás lá há muito tempo, pois estou há muito tempo. Mas nunca pedi para sair. Porque fui educado também nesse sentido. Dá-me a impressão, os meus colegas, hoje em dia é outra maneira de proceder, fazem uma espécie de contratos de, olha, vou para ali por 10 anos, vou para ali por 12 anos. Claro que tanto se pode cumprir como não cumprir, sair antes do tempo ou sair depois desses 10 anos, não é? Como acontece com alguns que agora dizem assim, Sr. Bispo, já lá estou há 10 anos, eu preciso sair. E ela aguenta lá mais algum tempo, ainda não é hora de fazer a mudança. Entretanto, vim para ali, houve uma oportunidade de sair, mas depois, por diversas circunstâncias, não se fez a mudança, que era para ir para a freguesia de Maceira, e outro senhor padre era para ir, eram uns 3 padres para mudar, em consonância uns com os outros. Mas depois um adoeceu, não mudou. Depois eu era para ir para Maceira, acabei por não ir. E o outro, que estava em Maceira, é que saiu e foi, e seguiu o seu caminho. Em Ceiça estava o Padre Isidro. Padre Isidro que foi para Carvide, não foi? Foi o Padre. Eu vim substituir o Padre Isidro. E o Padre Isidro. Teve 10 anos em Ceiça. Exatamente. Antes tinha sido o seu Padre Horácio. O Padre Horácio. Tinha lá estado 5 anos. E depois o Padre Cunha, penso que foi o Padre Cunha, que esteve lá muito tempo. Exatamente, estava lá no 25 de Abril, exatamente. Claro. O Padre Cunha, o Padre Horácio, sim. O Padre Isidro e eu. Não tem tido muito, Ceiça não tem mudado muito, não. Isto também, antigamente, quando eu vim para ali, já antes, corria assim boato entre os padres que as freguesias, por onde passa o comboio, são para freguesias mais difíceis. Por causa dos ferroviários? ferroviários? Por causa das influências das pessoas que vêm, que saem daqui. E achou isso? Não, eu não achei. Não achei isso. Não achei. Mas antigamente tinha certa influência. É possível ter certa influência devido a essa troca de pessoas que vão e vêm, e com as pessoas vê as ideias e vem, e até o jeito de trabalho que as pessoas levam, etc. Tudo isso tem influências. Mas, Luís, quando veio da freguesia de Milagres para Ceiça, recordo muito bem esse domingo que consigo veio para a primeira missa, acho que a paróquia toda dos Milagres. Se não foi quase. A paróquia toda não, mas 2 autocarros vieram. É isso, eu recordo-me perfeitamente disso, portanto... 2 autocarros vieram. E recordo uma expressão de que o padre José Luís chegou e batiam palmas e a minha mãe estava a bater palmas e uma senhora dos Milagres, que não conhecíamos, né, disse à minha mãe, a chorar, disse à minha mãe, vocês batem palmas e a gente chora. Achei muito curioso a expressão da senhora para a minha mãe. Lembro muito bem dessa sua primeira missa, portanto que veio toda eu brinco que veio toda a paróquia, não sei se veio, mas pronto, vieram 2 autocarros. A saída dos Milagres para outra paróquia teve assim uma certa convulsão, foi social, etc. Estava muito ligado àquela paróquia, não era? Estava, mas e hoje pensando naquilo que aconteceu, gostaria que fizessem um estudo sobre a história da diocese entre os anos 1980 e 1990. E esse acontecimento dos Milagres, não sei se fui vítima, se fui objeto o que é que aconteceu. Sei que aconteceram coisas que não deveriam ter acontecido, mas que são muito humanas e que não dizem apenas
respeitam um padre, mas às vezes muitos padres, e até bispos, e até leigos, etc. E por isso é que eu gostaria que fizessem uma história da vida da Diocese e dos acontecimentos da Diocese entre os anos 1980 a 1990, a ver se encontravam a razão de ser dessas convulsões com o nome de milagres. Milagres. Engraçado. Houve coisas que as pessoas desconhecem e é bom que não conheçam. Pois, se for alguma coisa para nós conhecermos... Porque isso realmente... Mas estamos a falar de exatamente quê? De milagres, de situações? Milagres, comunidades, mudanças, a razão de ser, acontecimentos à volta dos quais eu gostaria de falar, mas não devo falar. Mas não deve falar. Mas que influenciaram a sua saída dos milagres. Sim. Influenciaram a minha saída dos milagres. Eu penso que em parte fui um bocadinho vítima dessas coisas, mas se calhar fui eu que as criei. Mas não estou arrependido de as ter criado. Mas custou-lhe sair dos milagres? Não, eu despedi-me, etc. O que me custou é sair dos milagres pelas razões que se apresentavam publicamente. E quais eram essas razões, publicamente? Nas costas das pessoas, quando na realidade não era. Pronto. Nestas coisas de padres também há invejas, há ciúmes, há interesses, há todas estas coisas. E, portanto, nesses acontecimentos dos milagres, penso que existiu um bocadinho disso tudo. E depois há sempre alguns que sofrem mais. Mas depois foi o padre Zé Luís que pediu para sair dos milagres ou foi o próprio bispo que fez esta mudança? Eu não pedi, nem me opus. Nem me opus. Despedi-me e quando, etc. Portanto, havia ali duas forças que não eram dos milagres. Eram forças que vinham das zonas de Leiria. Penso que toda ali... comunicações sociais e regiões de Leiria e essas coisas todas, e até que depois o bispo, eu quero que saias. Sim, senhor, então vamos marcar o dia, e no dia eu deixei os milagres e vim para a casa dos meus pais e disse ao Sr. Bispo, eu vou para a casa dos meus pais, quando precisar de mim. Saiu dos milagres e ficou algum tempo sem estar com a paróquia. Sim. Até o Sr. Bispo me propor a paróquia de Seiça. E eu aceitei. Pois foi para Seiça. E depois, alguns até pensavam que eu não ia lá ficar. Daqui uns dias e ia sair lá. Que grandes dias, foram os grandes dias. Os grandes dias. É o mistério do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Tudo isto entra no mistério da nossa salvação. Depois veio para Seiça, consigo veio também a Irmã Maria, que é a sua irmã, sim, não é? Eu penso que vieram... Veio mais tarde comigo, depois veio a minha irmã. A minha irmã estava ao serviço... No Alentejo. No Alentejo. Não era? Portanto, andava lá pelas comunidades. Sim. Itinerária. Sim. E então, em vez de andarem lá a servir os padres A, B, D, veio servir o irmão. Ela disse-me isso. Olha, em vez de andar, sempre me relacionei muito bem com a Irmã Maria também, e ela disse, em vez de andar a servir os outros, olha, vim servir o meu irmão. Pois, com certeza, que faz-nos muita falta aqui. Também há comentários que nós nunca esquecemos, e ela contou-me que o meu irmão disse-me, olha, podes vir descansada, olha, isto aqui é bom, é muito pacato, os vizinhos não chateiam ninguém. E ela chegou de noite, a vossa casa chegou à noite, e então só no outro dia, ela, mas os vizinhos, ele falou-me nos vizinhos, mas não há aqui vizinhos, realmente os vizinhos são pacatos, porque
porque não fazem mal a São os ninguém. nossos irmãos defuntos. Exatamente, porque a casa paroquial é ao lado Pois do é, cemitério. pois é. Havia cá comentários que a gente não esquece. Pois há, Já lá coisas que ficam no começo. Já lá vão 30 anos, foi em 1990, não é? 1990. 30 não, 33. 33. 33. E pronto, agora veio para Ceissa, como é que foi? Mudar de paróquia, começar tudo novo? Adaptei-me bem, inclusive ao conselho, que era também o meu conselho, mas eu estava mais Ficou mais perto de casa? sintonizado com o ambiente de Leiria. Senti que havia uma diferença grande entre a zona do litoral e a zona daqui do... Sim. Para melhor ou para pior? Uma diferença. Diferente. Pronto, uma diferença. Há ali uma diferença grande. As pessoas que vivem na zona de Leiria, quando lhes dizia que vinha para Ceissa, fica lá muito longe e tal. Não, olha, é tão longe daqui para lá como lá para aqui. Diziam a brincar. Olha, não, em meia hora ponho-me cá. Meia hora. Não. Porque as pessoas estão habituadas a vir de Leiria para Fátima. Sim. Uhum. E não conheciam a zona de cá. Esta zona, sim, a zona Como as norte. pessoas daqui vão para Fátima. Aliás, a lição da Catarina, mesmo culturalmente, sociologicamente, etc., religiosamente, há como que ali um muro divisório, a divisão entre zona de Leiria e zona de Orem. Por isso é que Orem teve sempre mais ligado a Santarém do que a Leiria, embora hoje esteja mais ligado à Leiria do que a Santarém. Nessa altura havia muito mais comércio e desenvolvimento na cidade de Mar e toda aquela região de Santarém em relação à Leiria. Mas Leiria abriu muito e cresceu muito. É verdade. E em Ceissa, quando estava em Ceissa, sentia falta de Leiria? Da sua paróquia? Não, ainda hoje gosto ficou muito, com duas paróquias, ainda hoje né? gosto muito das pessoas por onde passei, as terras de Milagres, vou lá uma vez por outra, ainda agora me convidaram para ir lá participar no encontro dos 20 caminhantes. Tinha lá um grupo de jovens que nasceu e cresceu como grupo no Agroal. Viemos de lá acampar ali para o Agroal há alguns 40 anos, mais de 40 anos. E ali passávamos 15 dias acampados, a viver ali. Numa zona que conhecia bem, não era? Uma zona que conhecíamos bem, e ali usufruir do Nabão e daqueles ares. E ainda hoje vem para ali muitos, é o grupo dos 20 caminhantes. Hoje já são avós alguns, mas ainda se reúnem. E reunimos-nos de vez em quando, almoçamos, tanto vem cá almoçar, como vamos lá almoçar e conviver. Então já os pais, os filhos e até os netos. São amigos, ao fim e ao cabo, que ficam sempre, não é? Porque o padre cria muitas amizades com as pessoas. Sim. Milagres marcou-me, eu marquei Milagres, e como Ceissa me marcou, eu marquei Ceissa, e como Alboritel me marquei Alboritel. Depois fica logo com duas paróquias, não é? Sim. De Ceissa e Alboritel. Que também não é fácil de gerir, não é? Não são são muitas capelinhas. Pois, são muitas capelas e capelinhas. Isto é quase como os centros de saúde, cada um quer a missa na sua capela. Pronto, uma das coisas que tive de fazer foi concentrar a catequese, por exemplo. A catequese deixou de acontecer em cada lugar, porque não havia crianças suficientes para cada lugar. Havia mais catequistas que crianças, em algumas situações. E então centrei a catequese apenas em Ceissa. E não foi fácil. Não foi fácil porque algumas pessoas custa-lhe descer a Ceissa. Exatamente. E então, em vez de ir para Ceissa, foram para as freguesias da Redondeza. E eu lembro, por exemplo, de uma mãe que me disse: meu filho para ali, pronto, então, e ele não pode, então e agora eu dou-lhe catequese. Sim senhor, dou-lhe catequese, e depois venha com ele ter comigo e vemos até que ponto é que eles têm a ação de seguir para outro ano e de fazer a primeira comunhão. Então,
Mas ela aguentou-se um ano, no ano seguinte já não se aguentou a dar catequese ao filho, já o colocou no centro de catequese. Pois, às vezes não, no lugar. Porque as pessoas estão habituadas e às vezes custa mudar de situação e de hábitos. Mas é necessário. E às vezes o difícil para um padre quando muda de paróquia é isso mesmo, não é? Ou das duas, uma, ou continua com os hábitos que existem, ou muda, e há pessoas que aceitam as mudanças e outras não, é? Procuramos discernir o que é bom e o que é preferível mudar, e portanto, logo à primeira não vamos logo mudar tudo, não é? Claro. Mas vamos procurar estudar e depois pôr em prática aquilo que nos parece que é melhor. Os jovens estavam um bocadinho afastados na paróquia de Seiça, não estavam? Estavam, depois, tenho consciência que fizemos um trabalho muito meritório, muito interessante, dos jovens, ainda hoje eu recordo os jovens que faziam parte da equipa, e havia um representante de cada paróquia, e tínhamos os chamás, e percorremos as paróquias todas. E depois, ao fim do ano, tínhamos o passeio ao largo, que era 2 dias, no primeiro domingo de maio, no sábado e no domingo. E então fazíamos passeios muito interessantes. Fomos a Porto Alegre, fomos a Arada, fomos a Viseu e a Arada, e São Pedro do Sul, fomos... todos os anos tínhamos. E então havia os jogos radicais. O líder do grupo era o Paquim, era o Luís Miguel de Urqueira, era a Vera e a Cristina de Alboritel, era a irmã da Ângela, já falecida ali das Quintas, por parte de Seiça, era a Sílvia aqui de Orem, do Alqueidão, que agora está lá para os lados de Aveiro, já lá uma vez fomos a recordar esses tempos e estivemos lá em casa dela. Portanto, havia a Manuela do Castelo, com a irmã, portanto, havia muita, o Faustino, do Casal dos Bernardos. É verdade que conseguiu ali... O Luís da Freixenda, portanto, formávamos uma equipa, e todos os meses tínhamos a nossa oração, o chamado chamá. E então percorríamos cada freguesia. E o ritmo da vida cristã das freguesias ia ao ritmo dos jovens. Os jovens conseguiam levar as comunidades atrás do seu ritmo de vida cristã. E depois tínhamos também a peregrinação em Fátima, dinamizar, animar lá as vias sacras, nos grandes, em outubro, sobretudo em outubro, nas noites de outubro, e a adoração. Portanto, as noites eram por nossa conta, e com as nossas iniciativas, levar assim umas músicas e uns símbolos lá para as coisas, lá para o terço na capelinha, e para as vias sacras, e tochas, isto e aquilo, de maneira que lá o senhor reitor, que era o senhor do bom senhor Luciano Guerra, dava-nos essa possibilidade de vivermos assim essas criatividades, às vezes assim há maneiras de jovens um bocadinho loucas, mas foi isso que cativou um bocadinho foi isso que levou os jovens a aproximarem-se muito, lembro muito bem do seu trabalho. Depois foram crescendo, fomos envelhecendo, etc, e as coisas vão mudando. Hoje também há equipa de jovens, mas já não é tão significativa na vigararia. Mas no início foi um dos trabalhos que desenvolveu logo no início, quando veio para Seiça. Foi bastante. Eu na altura ainda era jovem, mas já trabalhava na rádio, já era uma chatice, já não tinha tempo, já não tinha nada. Lembro muito bem desse trabalho, mas pronto. Foi engraçado. E são coisas que ficam. E que recorda com muito gosto, não é? Hoje continua essa amizade, sobretudo da equipa. Quando nos olhamos, quando nos vemos, olha, faz parte da equipa, olha os nossos tempos, olha o que vivíamos. Tá. Depois, pronto, como estávamos a dizer, tinha muitas capelas, é preciso coordenar todos estes horários sim. Capelas e pronto, é renovar
criámos a Capela dos Cristóvãos, uma construção nova, num centro de culto. Que agora podia ser mais frequentada, mas isso é outra coisa. Pera Ruivas, que era pequeno, também fizeram uma construção nova. E renovámos as Fontainhas, que era uma capelinha já a tirar lá o arco, largar, a Capela Bora, etc. Fizemos lá também grandes obras, nas Fontainhas. Na Valada a mesma coisa, foram todas restauradas. Pois é, no que não é centro só... pastoral, pronto, a vida leva a novas necessidades. E as pessoas colaboraram extraordinariamente e tudo se foi fazendo. E depois também no aspecto social, para tentar dar resposta às necessidades, sobretudo das pessoas mais idosas, de tal maneira que as pessoas vivam dignamente a sua vida, na família e individualmente, na sociedade em que estão inseridos. Portanto, também é uma vertente muito necessária e cada vez mais para os nossos tempos, embora hoje com outros nomes, com outras vertentes, outras situações, mas em cada tempo tem de haver uma resposta para as pessoas se sentirem bem e felizes. Mas ali estamos a falar de coisas boas, mas com certeza que também encontrou coisas menos boas nas paróquias por onde passou. O que é que teve mais de dificuldade? Mais dificuldade? O que é mais difícil para um padre? Se quer que lhe diga, às vezes é dar resposta àquilo que nos parece que não é bom. Quer dizer, as pessoas exigirem coisas que nós entendemos que não são boas, mas temos que as fazer, porque senão as pessoas ficam mal dispostas, etc. Portanto, tem de haver uma certa diplomacia. Pronto, às vezes estarmos a viver sacramentos que não dizem nada às pessoas, não é? Mas também há sempre um resto do campo que talvez esteja ali uma torcida que fumega, e é preciso saber superar, para que aquele bocadinho de torcida que ainda fumega não ser atirada ao lixo, não é? Mas ser aproveitada. A brasa é preciso ser superada e não ir logo gastar o isqueiro ou o fósforo para acender a fogueira, não é? Que obras é que eu gostava de ver ainda feitas na sua paróquia? Em alguns dos lugares da paróquia ou mesmo na paróquia? Obras era aproveitar. Agora vamos ter os arranjos exteriores já lá está? Vai ficar bonitinho, sim, não vai? Sim, vai ficar muito bom. Vai ficar bonito. Bom. Estamos a falar ali da zona do salão de festas, da casa mortuária. Pastoral, sim, casa mortuária, já estão lá a trabalhar aqui, já tiraram lá carradas de terra. Iram lá agora, da volta dos esgotos e das águas, ao porque fim de aquilo tanto é uma tempo. zona de muitas águas, aquilo estava tudo inundado, agora vai ficar tudo ótimo, vai ficar tudo ótimo. Já vai ficar pronto para a festa de setembro? Não, estávamos a pensar, que estaria pronto, tudo aquilo é obra da Junta e da Câmara. Sim, claro, foi também com colaboração, digamos assim, da Igreja, mas é essencialmente obras da Câmara e da Junta, para já. E depois, dependendo dessas obras, estão as obras que a Igreja também pretende fazer na envolvente do Centro Pastoral e da Igreja. Embelezar aquilo de tal maneira que possamos concentrar os arraiais todos ali numa zona e não andem lá os grupos perdidos, uns lá no Coreto, outros numa casa lá do centro de catequese, outros no salão, outros, portanto, todos dispersos uns dos outros, não é? Queremos concentrar tudo ali junto do centro pastoral. Mas isso será numa segunda fase. Uma segunda fase que depende desta fase que agora estão a realizar e que deve estar pronta, era para estar pronta em setembro, mas devido a um atraso de 15 dias, 3 semanas, é capaz de ir lá para outubro. Digo eu, não sei, que essas coisas não percebo bem, mas pelo é dado de ver. Temos festas, continuamos a ter a festa de fevereiro, a ter a festa de muito dedicada às mães. Sim, e a festa de setembro.
de setembro. É das últimas? Daqui do Vigararia e do Conselho. Conselho. É no segundo domingo, no dia 9 e 10 de setembro. Já estou a prepará-lo. Já tivemos a reunião geral e as pessoas já estão, cada um nos seus setores, a trabalhar nesse campo. Há uma coisa que nunca prescindem, não sei se este ano vão prescindir, penso que não, que é a Banda Filarmónica. Sim, a Banda Filarmónica. E este ano, tal como já no ano passado, vamos ter a Filarmónica nos 2 dias. Nos 2 dias. Na tarde de sábado e a tarde de domingo. Porque alterámos um bocadinho o programa. A procissão não fazemos logo a seguir à missa, porque estão todos os desertos aí para almoçar, e alguns iam almoçar e outros iam para a procissão. E assim, depois da missa, vamos todos almoçar, etc. E às 4 horas, então temos a procissão com o Santíssimo Sacramento e com a participação das crianças, que é sempre E o lançamento dos balões, não é? Com os balões e as mensagens. E as mensagens. O ano passado a mensagem foi a pedir a paz para a Ucrânia. Este ano vamos lá ver qual será a mensagem que vamos sugerir às crianças, que escrevem a mensagem no salão e depois largam os balões depois da procissão diante do Santíssimo Sacramento. E as mensagens irão parar algum lado. E é um momento assim muito rico. E então a Filarmónica vem no sábado para animar a tarde da festa e no domingo também para animar a tarde da festa, nomeadamente a procissão do Santíssimo. Então, como é que é a vida de um padre nesta paróquia de Ceiça, por exemplo? Como é que é a sua vida? Há mais de metade nesta freguesia. Portanto, são 50 anos de sacerdócio. Sim. E mais de metade em Ceiça. Pois, sim. Não é? Mais de metade mais em Ceiça. Já são 33 em Ceiça. Exatamente, mais de metade em Ceiça. Pois é. Como é que é a vida de um padre em Ceiça? Nós às vezes dizemos assim, tens uma vida que nem um padre. Pois é. Temos os registros, portanto, o trabalho de cartório, que é a ter prontos todos os trabalhos da escrita, desde os processos, assentos de batismo e funerais e de casamentos. Claro que essas coisas podem ser atribuídas a leigos, não é? Aqui não há necessidade disso porque não há muito movimento. Depois há a visita aos doentes, a visita aos idosos, acompanhar a realidade da paróquia, quando uma pessoa está doente, etc. Agora veio estes 2 últimos anos, foi anos de pandemia, o programa foi um bocadinho diferente. Temos ali o centro social, pronto, até aqui era o padre era o presidente e, portanto, procurava acompanhar os idosos todos os dias, ia lá ao lar. E já não é? E ao centro. Agora sou, mas não como pároco, sou como sócio. É? Mas continua, portanto... É uma história muito complicada também, uma mudança de estatutos. Mudança de estatutos, porque a Associação Social do Centro Social da Paróquia de Ceiça. Exatamente. E quando vim para ali, disseram-me que aquilo devia ser 50-50. É uma associação cívica, mas é da paróquia. E o que é certo é que toda ela foi construída, foi elevada e desenvolvida à sombra da paróquia, com os dias da paróquia, com as dádivas à paróquia, dos sócios, claro, mas os sócios são da paróquia. Tem lá o nome, Associação do Centro Social da Paróquia. E dizia nos estatutos que o pároco é que tinha de ser sempre o presidente da direção. Isto porque, na altura em que foi criada com dinheiros da Caritas diocesana alemã. Alemã. Nessa altura havia apoio desse associativismo alemão, também para Portugal, com certeza, e então foi o Sr. Padre Lopes das Fontainhas, que vivia em Lisboa, jesuíta, que canalizou determinada verba para construir aqui um centro-dia, porque não havia centros-dia, ninguém tinha noção de centros-dia, etc. Aqui no Conselho e na Diocese não havia nada disso.
E então foi o primeiro centro de dia a construir-se foi aqui em Seiça, com os dinheiros da Caritas alemã, através do padre Lopes, do padre António Lopes. E era pároco o padre Isidro. Portanto, foi o padre Isidro, com o padre Elias da Caritas diocesana, e o padre Fernão também, antes do padre Elias, também teve, já falecido, o padre Fernando de Orém, sim. Também teve algumas reuniões no princípio, tendo em conta a construção da associação, e depois o fazer os estatutos, a doutora Barroso, que esteve a trabalhar nesse sentido, e pôs lá precisamente que a associação tinha que ter como presidente o parco da freguesia. Era sempre o parco da freguesia que era o presidente da direção. Para que aquilo não descambasse, digamos assim, para as esquerdas, porque na altura do 25 de Abril e tal, havia assim uns cheirinhos de esquerdas, radicais, etc., de maneira que, com medo que aquilo descambasse... Para salvaguardar o parco, era sempre presidente da direção. Tinha de ser do parco. Então ficou o parco sempre presidente. Eu vi, quando fui para lá, já o comboio estava a andar. Pois. Já existia a associação e o centro-dia há 5 anos. E foi só mudado de presidente, padre Isidro, para o padre José Luís. Agora veio os novos estatutos, em que o presidente não pode ter mais do que 3 mandatos de 4 anos, portanto 12 anos. Eu estou lá, não como parco, mas também podia ser como parco, porque a partir nessa nova regra, ainda estaria dentro dos mandatos, ainda podia fazer 12 anos, não é? Eu estou no primeiro mandato das novas regras, mas estou já como sócio e não como padre. E gostaria de, no próximo, já para o ano, nas próximas eleições, apresentar listas apenas de leigos. Eu estarei a apoiar, enquanto lá estiver, mas gostaria que fossem já leigos como presidentes, para as pessoas se irem habituando a uma nova situação. Uma nova situação. Mas é um centro, é um local onde vai frequentemente, onde vai todos os dias, e onde vai frequentemente, onde conversa com as pessoas, onde está muito familiarizado. Eu penso que é o coração da paróquia. É o coração da paróquia, e a paróquia seria diferente, muito diferente, sem o centro social, sem o lar e sem o centro-dia, porque são eles que dinamizam as festas religiosas, os adornos, é verdade, participam, fazem cremeses, fazem efeitos para as festas, tudo faz ele. E se formos pensar as pessoas, perguntar às pessoas o que é que pensam de quem é que é o centro-dia, o lar, é da paróquia. Isso é da paróquia, é sempre da paróquia, não é? E aliás o nome não mudou, a Associação de Centro Social da Paróquia. Poderia ser ereto canonicamente em qualquer altura, antes da Igreja acabar com o associativismo, porque pronto, a Igreja acabou com o associativismo, portanto tornaram-se centros paroquiais. Portanto, se estivesse ereto canonicamente, hoje seria um centro paroquial e não uma associação. Agora, para ser centro paroquial, tem que se extinguir a associação, depende dos sócios, não é? Sim. E depois pedir ao seu bispo que torne aquilo uma associação da paróquia, ou um centro social da paróquia. Portanto, é um lugar onde também... O que interessa, no fim de contas, é que as pessoas sejam bem estimadas. E sintam-se bem lá. E haja a preocupação de toda a gente da paróquia ter uma cobertura social mínima de bem viver, não é? E aquele centro tem por missão ajudar as pessoas realmente a levarem uma vida digna. E eu sinto-me feliz porque durante estes anos recuperamos pessoas que estavam perdidas, totalmente perdidas,
recuperamos em pessoas normais, válidas, independentes, felizes. É isso. Isso aconteceu com 2 ou 3 pessoas. Isso não nós vou como é normal, apresentar nomes, mas todas as pessoas têm consciência de que havia ali pessoas perdidas e hoje estão recuperadas devido... Mas isso vai ser um motivo de conversa, porque este centro tem um projeto muito giro e tem as casinhas. Aliás, já falei com a diretora, estamos à espera de agendar uma data para falarmos deste projeto, que é muito giro, é um projeto muito bonito. E as casinhas, quem não conhece as casinhas... Todas as pessoas gostam de ir para lá. Eu costumo dizer que também tenho que comprar uma casinha. Mesmo os nossos governantes, né? É verdade. Não o dizem, mas pensam. Mas pensam assim, eu acho que aqui também gostava de estar. E nós temos que falar desse projeto, mas depois falaremos... será o futuro. Não é fácil. Falaremos particularmente deste projeto. Pronto, a verdade é que está feliz em Ceiça, não é? Ao fim destes 33 anos, quase 33 anos, não é? Não sei se fez em junho, 17 de junho. A 17 de junho. 17 de junho fez 33 anos. Portanto, voltaria hoje a tomar as mesmas decisões? Voltaria a ser parte? Não estou arrependido, senhor. Não estou arrependido, sinto-me feliz. Claro que qualquer paróquia nos devemos sentir felizes, não é? E sentiu-se bem para recebido. Servir. E sentiu-se bem recebido nestas duas muito paróquias? Bem recebido, muito bem recebido nestas paróquias, tanto numa como noutra. Senti-me sempre muito bem recebido. É um padre que está sempre disponível também para as famílias. Eu sei que quando alguém está doente, quando alguém está no hospital, se esforça por visitar essa pessoa no hospital, sempre fez isso também. Ficam perto dos hospitais e, portanto, é também fácil. Essa visita pode ter 2 leituras. A pessoa pode ficar feliz e pensar assim, o Padre José Luís veio-me visitar. Por outro lado, pode pensar, estou assim tão mal que já chamaram o padre. Não, já não acho. Pode ter as duas leituras. É mais a primeira. É mais a primeira, claro que sim. Agora estou a brincar consigo. Eu gosto disso. Sempre visitou as pessoas que estão mais doentes. Pois, aqui a questão da pandemia, pois... quebrou um bocadinho o ritmo. Exatamente, afastou um bocadinho. Ainda hoje temos de ter uma certa cautela, porque, pronto, tanto podemos ir prejudicar como ajudar. Temos que prever as duas coisas. Exatamente. Exatamente. Mas, Luís, quer deixar assim algum... Nós tínhamos muito para conversar, estávamos aqui a conversar. Havia agora. Sempre coisas para dizer, não é? Assim, há alguma história que lhe tenha acontecido assim nesta sua vida de sacerdote que recorde, especialmente seja boa. Acho que não são boas. As más não se contam. Não é? Passamos à frente. Mas assim, alguma que seja... O outro dizia assim, uma pessoa ou diz bem ou está calada. Ou está calada. Pois é. Isso é o meu lema. Pois é. Eu quando não gosto, fico calada. quando gosto, falo muito. É do Sporting, tem uma coisa boa. Pois, também é uma coisa boa. É uma coisa boa. É uma coisa boa, é. Ser um padre do Sporting... É um clube sofredor, mas sabe sofrer, é? É verdade. Olha, sabe sofrer e sabe festejar. Eu acho que sabe perder e sabe ganhar. E nós, para sabermos perder, temos que saber ganhar. E há muita gente também não sabe ganhar, por isso é que não sabe perder. Tenho muita honra disso. Mas isso são outras coisas. Mas há assim alguma situação que eu tenha marcado? Propriamente, não me lembro de nada que me tenha marcado. Positivamente é tudo. É tudo, não é? Participa sempre nas festas. Há uma outra que marcou negativamente, quer dizer, deixou-me triste, mas é das tais coisas que a gente não sabe o porquê e tal. Às vezes questões políticas daqui, daquela e tal, mas eu não posso entrar nessas coisas, temos que passar ao lado e olhar sempre em frente. Pois, tem casado muita gente, tem batizado muita gente, já casou pessoas... Devia de haver mais casamentos e mais batizados. Antes havia mais, não havia? Estou convencido que agora vão começar outra vez. Isto é cíclico. Sim, durante um tempo não houve. Muita gente que, pronto, o casamento não os encanta, etc., o matrimónio, mas passado algum tempo as pessoas têm necessidade de acolher esse sacramento como uma graça que os ajuda, que lhes traz felicidade
à família, à estabilidade. De maneira que aqueles que fazem a experiência de união de facto, de viverem juntos, mais tarde ou mais cedo, tem lá a raizinha, a raiz que arrebenta e os faz mover a acolher o sacramento do matrimónio e a acolher essa graça que Jesus lhes quer conceder a todos. Eu penso que isso é cíclico. E agora vou brincar consigo, e casa como deve ser. Eles é que se casam. Quem vai é que se casa. O sacerdote apenas é instrumento e é testemunha no sacramento do matrimónio, não é? Às vezes as pessoas dizem, o senhor é quem me casou. Não, tu é que te casaste. Tu é que aceitaste fulano de tal ou fulano de tal como tua esposa, como teu marido. Eu apenas invoquei Deus a bênção para essa graça, para essa comunhão de vida que vocês desejam fazer, segundo a perspectiva de Deus, da comunhão que Deus veio estabelecer connosco e que as pessoas querem estabelecer umas com as outras, construindo uma família. É verdade. E casou-me a mim aqui em direto. Ah, foi? Em direto. Casou-me, eu casei com... Eu casei com o Rui. Com o Rui Melo. Sim, na igreja de Orém. Da Senhora da Piedade, pois foi. Com o Padre José Luís e com o Padre Fernando. E com o Padre Fernando, pois foi. O Padre Fernando porque fazia programa na rádio, o programa Boa Nova, há muitos anos. Era teu parco. E o Parque José Luís, porque eu não prescindia do Parque da minha freguesia. Então, a data possível deste... A data possível deste dia... E casaste bem. 3 de julho, casei, foi muito feliz. Casaste bem, sim senhor. É verdade. Muito bem. Há 30 anos. Há 30 anos, dia estava 3 cá há de 3 julho. anos. Dia 3 de julho, há 3 anos. É assim, mas é verdade. E, coisas bonitas. Coisas bonitas. E disse coisas muito bonitas. Aliás... Já não me lembro. Pois, eu lembro muito bem, lembro-me que se sentaram os dois à nossa frente, o Padre José Luís falou da Paula e o Padre Fernando falou do Rui. Foi muito engraçado, porque aquilo que diziam até tinha a sua piada de como às vezes nos encontravam, e o Padre Fernando como encontrava na rádio, e foi muito giro, e foi aqui em direto, está a ver? Há 30 anos. Parece que foi ontem. Pois é. Passa tudo muito depressa. Pois passa. É tudo muito rápido. É verdade. Portanto, olha, agradeço-lhe por isso. Não tem de quê, foi um prazer. E agradeço-lhe muito ter estado aqui connosco com também. A Paula e com os... São 50 anos, não são... 50 anos. Não são 49, passou-se são tudo 50. muito depressa. É, não é? Tem essa ideia. Passou tudo muito depressa. Pronto, e temos a graça de viver este acontecimento, os 50 anos, ao longo do ano. Era uma coisa que eu não estava a imaginar, porque eu só vou fazer os 50 anos no dia 23 de dezembro deste ano, ainda faltam muitos meses. Mas já houve muitas comemorações, pois, não estava habituado. A última foi em Fátima. Estava habituado aos outros, mas temos logo na Quinta-feira Santa, que é o dia de reunir os sacerdotes com o Sr. Bispo e tal, na cerimónia do Crisma. Celebramos, recordamos os aniversariantes do ano. Depois vem a Pastoral das Vocações, reúnem os casados dos 50, dos 25, os padres, as religiosas, consagrados. Temos a oportunidade de celebrar. Depois temos a Assembleia dos Padres, em que rezamos também por aqueles que já partiram e recordamos aqui os aniversariantes do ano, mais uma oportunidade. Depois temos os padres e as religiosas da mesma Pia, que é a Freixiana, o dia de se encontrar, é mais uma ocasião. Portanto, a verdadeira festa só vai fazer depois com os seus amigos, a sua família, eu não com os sei seus paroquianos. Como é que vai ser, se calhar um sábado e vésperas de Natal, no domingo é véspera de Natal com a missa da meia-noite e depois o Natal ainda não sei bem como é que vamos fazer. Mas já de fazer alguma coisa, tem que celebrar missa para a comunidade e ver uns copitos e tudo. Exatamente. Depois confraternizar. Que também faz parte da vida de um padre. Claro. Uma coisa leva à outra. O padre não é um desencarnado.
tem que Este ser não comia uma... carne, mas agora já aprendeu. Este não comia carne, mas aprendeu. É verdade, aprendi. Pois, é isso, aprendeu. E fiz um grande esforço para isso. Mas agora gosta de carne, não é? Agora gosto, é o que eu gosto mais. Do borrego nas festas, Não, do frango borrego assado? não gosto. É frango assado, não é? É frango assado. Qualquer dia até ganha penas quanto a tanta festa onde vai, não é? E tanto frango assado que temos que comer nas festas. É verdade. Olha, Paz Luís, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Foi um gosto recebê-lo aqui, desejando-lhe as maiores felicidades e esperando sempre. Aliás, nós conversamos frequentemente, mesmo na rádio. Sim. E entretanto temos que falar deste projeto do Centro-Dia, que já falámos, mas mais aprofundadamente, como é que se passa o dia, as festas que fazem, porque são muitas, tem praia e tudo, é sempre muito, muito agradável. E tem que meter uma cunha também para as casinhas. Sim. Olha, Padre Luís, muito obrigada e felicidades para si. Muitos parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Padre José Luís Ferreira, nosso convidado de hoje, 50 anos de sacerdócio.